todo o tempo do mundo. Ó, são 8h14 agora. Assim, geralmente a gente vai até as... Que? Olha, eu acho que os meninos não vão perguntar muita coisa não, né? Porque não tem quase ninguém, então assim, pode ir indo. Eu vou, Porque vou vocês não vão tentar, saber. vou tentar não passar de 9 horas, aí a gente conversa um pouquinho. Tá bom? Vou começar. Boa noite, gente. É um prazer estar com vocês aqui no Grupo de Estudos da Ásia, Grupo de Estudos Asiáticos, né? Ou melhor, aqui da UFMG. Agradeço a Clara e toda a equipe do grupo pelo convite, por terem sido tão atenciosos comigo, nos contatos. Bom, conforme o pessoal do grupo já deve ter compartilhado, hoje a gente vai dar continuidade às nossas discussões sobre o leste da Ásia, mais especificamente sobre China, e eu vou fugir um pouco de uma discussão econômica, ela vai permear, obviamente, a apresentação, mas hoje nós vamos tratar de relações de gênero, de feminismo na China, da Revolução de 49 para cá. Eu organizei essa apresentação utilizando muitos cartazes de propaganda. Eu tenho trabalhado desde o mestrado com esse tipo de material, então a apresentação ela está bastante ilustrada e também está baseada nesse tipo de material. A gente vai ficar durante alguns minutos analisando alguns cartazes que dizem respeito às diferentes tendências do feminismo na China e as transformações na situação das mulheres naquele país nos últimos 70 anos. Eu intitulei essa apresentação de uma breve história do feminismo na República Popular da China, né, de 49 até hoje, em que eu vou apresentar algumas tendências gerais desse movimento naquele país. E eu sou doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e sou pesquisador do Centro de Estudos Asiáticos da Universidade Federal Fluminense, o CEUF. Bom, feito essa rápida apresentação, vamos lá. Eu trouxe aqui uma breve cronologia, né, da história chinesa, porque, em geral, as pessoas não têm muito nítida na sua mente a organização da história da China. Então, vou recapitular. Para alguns pode ser chovendo molhado, mas eu acho interessante começar com essa cronologia. A China ela foi um império, né, até 1911, quando aconteceu uma revolução, que a gente chama de Revolução Xinhai. Xinhai era o mês em que aconteceu a revolução. A China utilizava um outro calendário naquela época. A gente também pode chamar de Revolução de 1911, que é o mais corriqueiro. E ela, a partir de então, a gente dá início ao que a gente chama de República da China, que vai de 1912 a 1949. É aquele período que vocês estudaram na escola, em que há a formação de dois grandes partidos políticos, o Kuomintang, o Partido Nacionalista, do Sun Yat-sen e do Chiang Kai-shek, e o Partido Comunista Chinês, né, que alguns anos depois vai ter como principal liderança o Mao Zedong. Então, esse período vai ser marcado por uma forte instabilidade política e por uma disputa entre esses dois grupos. Em 49, o Partido Comunista Chinês, depois de um longo período de guerra civil, chegou ao poder e a gente tem início ao país atual, né, a República Popular da China, que tem sua história dividida em dois momentos. O período que a gente chama de período maoísta, claro que há uma certa divergência em torno dessa categoria, né, porque ela remete muito à figura de um indivíduo, o Mao. Mas eu acho interessante para a gente pensar, é o período em que o Mao está no poder, ele fica no poder de 49 até a morte, em 76, como a principal liderança política, não que ele a principal figura política, não que ele seja o único governante ou o com mais poder político em todos esses anos. E a gente tem esse período claramente marcado por uma tentativa de transição socialista. A partir de 78, depois da morte do Mao, a gente tem a chegada ao poder de outro grupo do Partido Comunista Chinês, que o Rafael Moura
trabalhou com vocês, né, principalmente esse período, que é o período de reforma e abertura, outros chamam de China contemporânea, outros chamam de período do socialismo de mercado, do socialismo com características chinesas, etc. A gente pode discutir essas categorias durante as questões, mas eu não vou me deter nelas durante a apresentação. Então, é só para deixar um pouco mais nítido na cabeça de vocês essa organização da história chinesa. Agora, propriamente entrando no tema, antes da Revolução de 1949, a gente tem uma extrema desigualdade entre homens e mulheres na China e o que a gente chama de patriarcado confuciano. Quando as palavrinhas estiverem entre aspas na minha apresentação, é porque elas são categorias ou conceitos. Esse patriarcado confuciano é um sistema de subalternização das mulheres, né, que tem alguns pilares. Eu coloquei 2 aqui, são pilares de ordem ideológica, são o Ulun, que são as 5 relações do confucionismo, que é a ideologia predominante na China. Nesse período, até a Revolução de 49, ela vai ser contestada de forma incisiva na década de 60, principalmente durante a Revolução Cultural, e a gente vem observando uma retomada dela a partir do período de reforma e abertura. Inclusive nos documentos oficiais, o tempo todo se fala de sociedade harmônica, de que esse seria o objetivo da China. Então, essa ideia de harmonia ela vai aparecer de maneira bem contraditória nos materiais que eu vou trazer para vocês, e ela é uma categoria do confucionismo, que se vocês tiverem curiosidade, a gente pode trabalhar melhor sobre ele na parte de questões. Então, essas 5 relações são uma espécie de sociologia confucionista que está presente nos Analetos, que é uma obra que foi organizada por discípulos do filósofo Confúcio, né, a partir de diálogos entre ele e seus discípulos. E essas relações, elas são, como eu disse, 5, que são a relação governante-governado, a relação pai-filho, marido-mulher, a relação entre irmão mais velho e irmão mais novo, e a relação entre amigos. Então, todas elas são relações marcadas por desigualdade e a maioria delas se dá no interior da família. Então, a família tem uma importância muito grande no pensamento confucionista e é nela que ela seria uma espécie de microcosmo social, seria uma sociedade chinesa em miniatura, na qual as pessoas aprenderiam a respeitar essas hierarquias para manter a harmonia social. E a gente tem ainda outros 2 pilares, são o Yin e o Yang, que vocês certamente ouviram falar, são bastante conhecidos aqui no Brasil e no Ocidente. O Yin é esse lado mais escuro, esse lado negro, que representa o elemento obscuro, o elemento mais instável. O Yang é o lado branco, que representa o elemento mais estável, e a gente tem uma relação de gênero implícita aí, não é? Porque o elemento mais estável, ele precisa controlar, ele tende a controlar o mais instável, e se fazer um paralelo entre esses elementos com as relações de gênero, com os homens e as mulheres. As mulheres seriam, portanto, instáveis, volúveis, pouco confiáveis, e os homens seriam exatamente o oposto, e por isso precisariam controlá-las para manter a harmonia social. E a materialização desses princípios ideológicos é a família patriarcal, que é uma família bem diferente da nossa, mononuclear, né, formada por pai, em geral por pai, mãe e filhos, ou por 2 pais e filhos, 2 mães e filhos, dependendo do país. É uma família extensa em que você tem a figura do pater, que é a figura principal da família, o patriarca. Você tem a esposa, você tem as concubinas, você tem os filhos, você tem os agregados, você tem servos, em alguns momentos você tem pessoas escravizadas, você tem uma série de empregados. Então, é uma família bastante alargada, bastante extensa,
que vai predominar na China até a década de 40. Além disso, a gente tem uma coisa chamada religião popular na China. O confucionismo não é uma religião, ela é uma ética de, de vida, uma espécie de filosofia, dependendo da sua visão sobre esses conceitos. Mas havia, de fato, uma religião popular na China, que era marcada pelo culto aos antepassados. E nessas cerimônias de culto aos antepassados, as mulheres tinham um papel secundário e era imprescindível passar a linhagem, né, o nome da família, que passava do pai, do pater, aquela figura que controlava a família, para o filho mais velho desse pater. Portanto, era uma linhagem masculina que marcava as famílias. A herança ela também dependia dessa linhagem, e o culto dos antepassados também, porque o nome da família passava dessa figura paterna para o filho mais velho dele. Não passava entre as mulheres ou para os outros filhos, filhas. As mulheres tinham um papel secundário nessas cerimônias. Por isso, a gente tem uma categoria chamada universalidade do casamento para analisar esses fenômenos, né? Que, segundo a qual era impossível não se casar na China antes da Revolução de 49. Era imprescindível se casar para transmitir essa linhagem e para possibilitar a continuidade desse culto dos antepassados. Então, essa subalternização da mulher tem nela desempenha um papel importante a religião popular. A gente tem também alguns outros elementos dessa subalternidade feminina que são marcadores de beleza, como, por exemplo, o pé de lótus, que certamente é bastante conhecido de vocês. Quando as meninas eram criancinhas, elas tinham os pés enfaixados e fraturados para eles atrofiarem durante o crescimento da menina, para que quando ela se tornasse adulta, ela tivesse pés pequenos. Isso era considerado um símbolo de beleza e era importante para que elas conseguissem bons casamentos. Então, e esse era um costume de uma etnia específica da China. Não são todos os chineses que praticavam esse tipo de costume, que achavam isso, que tinham isso como um padrão de beleza, né? Eram os chineses da etnia Han, que é a etnia majoritária da China. Depois vai ter uma série de legislações proibindo tentativa de combate dessa prática a partir da ascensão do Partido Comunista Chinês, mas a gente ainda tem algumas senhoras idosas, como essa da foto, que ainda tem o pé atrofiado. Como eu disse para vocês, eu vou trabalhar bastante aqui com cartazes de propaganda nessa apresentação. E por que eles são tão importantes, né? Por que eles são tão abundantes? O que é interessante e dá para estudar a história chinesa, relações de gênero e também outras questões a partir deles. É porque o índice de analfabetismo na China, quando o Partido Comunista chegou ao poder, em 1949, ele é de cerca de 80%. Numa média, ele era bem maior entre as mulheres. Entre a população camponesa, por exemplo. Mas numa média chegava a 80%, que é um número gigantesco. Percebam que há uma queda em 30 anos para 18,5%, é uma queda vertiginosa. Então, especialmente nesse período, que a gente chama de período maoísta, entre 49 e 78, os cartazes vão ser fundamentais para que o Partido Comunista possa se comunicar, principalmente com a população camponesa, possa difundir ideias, possa fazer campanhas, possa se comunicar com a população chinesa em geral, né? Lembrando aqui que a China saía de décadas de guerra, né, quando o Partido Comunista chegou ao poder. Então, é um país com uma infraestrutura em frangalhos, não tinha TV, as rádios eram muito precárias, a imprensa escrita era precária e, além do mais, tinha poucos leitores, né, em razão desse índice de analfabetismo gigante. E a China era um país, e continua sendo, de dimensões continentais. Então, o Partido Comunista precisava de mecanismos de comunicação muito rápida, né, e que possibilitassem com que o partido se comunicasse com as massas.
Então, os cartazes de propaganda vão ter um papel fundamental nisso. Agora, falando propriamente do feminismo na República Popular da China, eu começo com uma questão, né, se existe um feminismo chinês e se essa é uma boa questão também, uma boa pergunta. Não é? Ela é polêmica se a gente for entender o feminismo como um movimento de luta por direitos das mulheres, de combate à subalternização das mulheres, de combate à dominação masculina. A gente pode dizer que sim, que existiram várias correntes feministas na China, desde a virada do século XIX para o século XX, correntes anarquistas, correntes liberais, correntes dentro do marxismo, apesar das correntes marxistas rejeitarem esse termo, especialmente quando o Partido Comunista já estava no poder, rejeitarem esse termo de feminista, porque ele era encarado como uma categoria liberal, uma categoria ocidental, uma categoria burguesa, que tendia a negligenciar a questão de classe. Então, essa vai ser uma categoria muito complicada, né? Por vezes, grupos que a gente denominaria nas nossas pesquisas acadêmicas como feministas, muitas vezes rejeitaram esse termo, rejeitaram essa categoria, rejeitaram se denominar como feministas. Até porque grupos de mulheres feministas de outras correntes eram opositoras ao Partido Comunista Chinês, estavam mais próximas do Partido Nacionalista Chinês e se auto-intitulavam feministas. Então, houve uma rejeição desse termo, especialmente pelas feministas mais próximas do Partido Comunista Chinês. Então, é fundamental a gente começar com essa problematização. Eu diria que, durante o período maoísta, a gente pode identificar duas correntes feministas. Uma corrente que eu chamaria aqui, são categorias minhas, de feminismo da igualdade limitada e outra de feminismo da igualdade ilimitada. O feminismo da igualdade limitada defendia a igualdade entre homens e mulheres, mas sempre tendo em vista que haveria um limite para essa igualdade, que seria o corpo, a biologia, a natureza, né, que seriam distintas entre homens e mulheres. E um feminismo da igualdade limitada que diria que não, apesar dessas diferenças biológicas, supostamente naturais, elas poderiam ser transpostas, as mulheres poderiam transpor essas diferenças. E poderia sim, então, alcançar uma igualdade plena. Eu trouxe esse pequeno cartaz aí da lateral, que vocês podem observar. Em cima é uma reprodução da Grande Marcha, da Longa Marcha, né, na qual os comunistas chineses percorreram uma grande extensão do país, fugindo da repressão do Partido Nacionalista na década de 30. E embaixo, em destaque, uma garota bastante jovem, participando da Longa Marcha, subindo uma montanha. E na legenda a gente pode ler: estude o espírito de batalha do Exército Vermelho durante a Longa Marcha. Conquiste a natureza, construa a nação. Essa ideia de conquistar a natureza e de remeter à Longa Marcha, na qual várias mulheres participaram, né, e, digamos, nesse evento, que é um evento fundador da nação chinesa atual, é um evento heróico, mulheres tomaram parte desse evento heróico e conseguiram transpor a sua força física, supostamente inferior aos homens, então, portanto, conseguiram transpor a natureza. Então, esse cartaz também dialoga com essa ideia que eu chamei de feminismo da igualdade ilimitada. Além disso, quando o Partido Comunista chegou ao poder, com a Revolução de 1949, a gente tem duas ideias importantes que eu queria ressaltar aqui. Uma primeira é de que ele se propôs a combater o que se denominava de 3 obediências. Na China isso é muito comum, a 5 não sei o quê, os 6 não sei o que lá. Vocês vão ver isso o tempo todo estudando história chinesa. Sempre um número mais aquilo que vai ser combatido ou aquilo que vai ser defendido.
No caso aqui eram as 3 obediências, que, que eram responsáveis pela subalternização das mulheres. Essas 3 obediências eram, quando ela era jovem, né, criança e adolescente, aquela figura do pater, aquele patriarca no interior da família. Depois, a segunda obediência era ao marido, quando ela se casava e saía de casa. E, por fim, a terceira obediência, quando ela se tornava viúva, então ela tinha que obedecer ao filho mais velho. Então, essas 3 obediências eram fundamentais de serem combatidas se quisesse alcançar uma igualdade entre homens e mulheres na China, até porque era fundamental para a edificação do socialismo que as mulheres tomassem parte do esforço de reconstrução do país, do esforço de transição socialista. E a questão feminina na China era definida pelo Partido Comunista Chinês como um antagonismo não antagônico. Por quê? Porque a luta de classes era um antagonismo antagônico, né, em que 2 classes chocariam, e a partir desse choque, dessa destruição criativa, a gente teria uma classe saindo vitoriosa, destruindo a classe que a explorava e se destruindo também enquanto classe explorada. E a partir desse choque a gente teria a transição socialista. No caso da exploração das mulheres, não era um antagonismo não antagônico para o Partido Comunista Chinês, porque ele não seria resolvido dessa forma, através de um choque, né, através da violência. Ele seria solucionado, no entender do partido, por meio de educação, de combate às ideologias que oprimiam as mulheres, especialmente o confucionismo. Então, portanto, ele tinha esse caráter e logo essa outra forma de ser solucionado no entendimento da maioria do PC, né, do Partido Comunista. Tem alguns elementos aqui que eu queria tratar que são importantes para a gente entender as novas relações de gênero na China nos últimos 70 anos. Eu vou começar por baixo, pelas legislações. No ano de 1950, portanto, um ano após a conquista do poder, o Partido Comunista Chinês promulga 3 legislações que são fundamentais e estão em vigor até hoje. A nova lei do casamento, a lei de reforma agrária e a lei do trabalho. A nova lei do casamento, ela visava instituir um outro modelo de família. Ela tinha como objetivo principal combater aquela família largada, controlada pelo patriarca. Então, em outras palavras, ela institui a família monogâmica na China. Ela proíbe as relações que fugissem da monogamia, né? Lembram do que eu disse? Aquele pater, ele tinha várias esposas, então isso passou a se tornar ilegal. Além disso, os casamentos eram arranjados, eles passaram a ter interferência do Estado a partir dessa lei, e o casamento ele passava a ser um acordo entre 2 partes, né, entre um homem e uma mulher, portanto era um casamento heterossexual, que se juntavam a partir da livre vontade. E os 2 eram chefes do casal, tanto o homem quanto a mulher, de acordo com a lei do casamento. Ela não vai pegar de início, em 3 anos depois, em março de 53, o Partido Comunista ele treina cerca de 3,5 milhões de quadros e de militantes para irem para o interior da China para difundirem essa lei entre os camponeses, com peças de teatro, cartazes de propaganda, declamação de poesia, exibição de filmes. Tinham equipes móveis de exibição de filme naquela época que iam para o interior da China, sempre acompanhadas por jornalistas das publicações oficiais, né, para ir lá conversar com os camponeses, para ver o que eles acharam dos filmes, que geravam eram filmes soviéticos, principalmente no comecinho da República Popular da China. Então a gente percebe um esforço, né, do Partido Comunista em tentar não deixar essas legislações se tornarem uma letra morta. A lei de reforma agrária, que ela faz uma redivisão das terras chinesas para tentar combater o latifúndio. Então as mulheres nesse processo vão ter direito também a lote de terra. É óbvio que isso vai ser um processo bastante complexo, porque a gente tem que lembrar que as mulheres, de uma hora para outra, adquiriram esses direitos, né, conquistaram esses direitos, mas elas continuavam submetidas
a várias relações patriarcais, principalmente no interior da família. Então, geralmente, esse lote feminino ele ia para a figura do pai, né? Ou do homem que responsável por aquela família, o filho mais velho. Então, as mulheres acabavam não ficando na prática com esse lote. Elas também não tinham muita experiência em lidar com a terra, em cultivar, cuidar dos animais, né? Em geral, elas ficavam, principalmente as mulheres camponesas, ali sob os cuidados, né? O controle, veio esse controle visual e simbólico daquelas figuras masculinas. Então, além disso, não houve o apoio técnico necessário a essas mulheres para qualificá-las para cuidar da terra, para criar, para plantar. Então, foi um processo bastante complexo. Além disso, uma terceira legislação importante foi a Lei do Trabalho, que instituiu que todo indivíduo adulto, a partir de 16 anos, ele tinha o direito de trabalhar, independentemente do sexo. Então, isso vai ser importante, especialmente porque aí chegando ao tópico lá de cima, a Federação Democrática de Mulheres, que foi uma organização de caráter nacional formada na China em abril de 49, portanto, antes da Revolução acontecer, que continua até hoje com o nome de Federação de Mulheres de toda a China. Ela foi importante para lutar pelos direitos femininos, para lutar pela aplicação dessas leis, e ela tinha uma prática bastante interessante, principalmente nos anos 60 e 70, que era de enviar equipes de mulheres, quando elas recebiam uma denúncia de que alguma mulher estava sendo impedida de trabalhar pelo marido, elas enviavam uma equipe de mulheres para a casa daquela mulher para verificar o que estava acontecendo, né? Porque pela lei do trabalho essa mulher não poderia ser impedida de exercer um trabalho remunerado. Elas iam lá perguntar o que havia e às vezes ajudavam as mulheres a entrarem com processos judiciais. Então, essa federação teve um papel fundamental ao longo da história chinesa, tanto para fazer esses direitos serem respeitados e para conquistar novos, quanto para reforçar, em alguns momentos, uma visão bastante conservadora sobre o papel das mulheres na China, para frear a luta das mulheres. Então, o papel dessa organização ao longo da história chinesa é um papel também bastante contraditório, como nós veremos. Por vezes ela esteve próxima do partido demais, porque ela não é o partido, ela é uma organização à parte, que tem relações profundas com o Partido Comunista Chinês. Por hora às vezes ela esteve em confronto e às vezes coadunou com as posições do partido e entrou em confronto com movimentos de mulheres. Tentar avançar aqui. Avançou para vocês? Ainda não. Ainda não? Deu uma travadinha aqui. Agora foi, né? Agora foi. Foi. Valeu, obrigadão. Bom, então, quando eu me deparei com essas legislações, especialmente com a lei do casamento, que não que as outras não mexam com ideologia, com costumes, hábitos, né, que eram considerados naturais, mas a lei do casamento toca mais, né, toca em questões muito delicadas. Eu fiquei me perguntando, será que essa lei pegou mesmo para o Partido Comunista ter feito aquela campanha em 53, 3 anos depois da promulgação da lei? Será que de fato as mulheres conseguiram, por exemplo, se divorciar? Então, eu cheguei a alguns dados interessantes. Aqui nesse gráfico, vocês podem ver registros de divórcio em um distrito chinês. O distrito é a organização política, a menor organização política na China, né? E percebam que em 51, 52, o número de divórcios ele é bem alto. Aqui são em centenas. A gente tem mais de 700 em 51, quase 652, indicando ali que havia uma demanda reprimida. Depois esse número cai, ele volta a subir nos anos 60, quando a China vai entrar em crise
né, por conta do fracasso do grande salto para frente que a gente vai analisar já já. Então, não foi uma letra morta, a lei do casamento ela pegou. Aqui são registros de divórcio em uma província de Shandong, que fica no nordeste da China. São registros de divórcio entre 51 e 66. Percebam que em 51 o número de divórcios passa de 20 mil, em 52 chega praticamente a 35 mil, em 54, perdão, passa de 35 mil e depois estabiliza em patamares ainda altos, né? E no início dos anos 60, em 61 e 62, cresce bastante de novo e depois vai reduzindo. Então, no período inicial de promulgação da lei, o número de divórcios registrados é alto, e depois, no período de crise, né, em que a crise ela reverbera, obviamente, no interior das famílias, a gente tem um número novamente elevado de divórcios. Além disso, essa lei do casamento, ela foi acompanhada de uma série de propagandas voltadas à instituição de um casal harmonioso. Aqui uma categoria minha também. Nesse cartaz, vocês podem observar aqui a leitura ela não pode ser da esquerda para a direita, perdão, ela tem que ser da direita para a esquerda. Nos anos 50, no final dos anos 50, foi feita uma reforma na língua chinesa e se mudou a posição de leitura para se tornar mais parecida com a das línguas ocidentais. Então, a primeira cena é a cena da direita, em que a gente tem dois casais jovens, dois casais de camponeses, a gente identifica a classe pelas roupas desse casal, né? Se fossem casais de operários, eles estariam, ou pelo menos o homem estaria com um uniforme azul escuro, uma boina azul escura. Então a gente percebe aqui pelo colorido e também pela rusticidade das roupas que são casais de camponeses. Ele está falando alguma coisa para ela e está segurando um livreto que é justamente a lei do casamento. Ela foi impressa. Esses livretos de leis, não só ela, mas as outras também, eram distribuídos pela China. Então ele está... percebam que o fluxo de informações é dele para ela, né? Tem até um elemento patriarcal ainda aí, mas o homem quer que a mulher saiba dos seus direitos, né? No outro lado, à esquerda, se passou um tempo, né? Eles estão casados e tiveram um filho. E o homem segura o filho. Esse aqui é um dos poucos cartazes que eu encontrei em que o homem está cuidando da criança. Isso é importante aqui, desse cartaz. Ele está dividindo uma tarefa de cuidado com as mulheres. Mesmo na República Popular da China, a tarefa de cuidado continuou sobre as costas das mulheres. A gente também vai ver isso logo mais. E aqui ele tá novamente comunicando algo para ela, um olhar, então vocês percebem uma reciprocidade por causa dos olhares que se encontram. Não é? Então, essa lei, principalmente a lei do casamento, foi acompanhada de uma série de propagandas que tentavam incutir essa ideia de casal harmonioso, de que esse novo casal monogâmico, ele também representaria uma estabilidade para a China e também ajudaria na construção de uma sociedade mais harmoniosa. Afinal, a família continua sendo encarada como uma espécie de microcosmo social, mesmo na República Popular da China. Além disso, há uma outra questão bastante delicada que o partido teve que enfrentar, que foi a questão da relação entre as sogras e as noras. Porque o casamento camponês na China, ele é exogâmico e virilocal. O que é isso? A mulher, quando ela se casa, como as aldeias são muito pequenas, em geral o sobrenome é o mesmo da maior parte das pessoas que moram ali, então as mulheres se casavam com homens de fora da aldeia. Então elas tinham que sair, aquelas mulheres jovens tinham que sair da sua casa, da sua terra, e tinham que morar na casa do homem. Por isso é exogâmico, porque a mulher sai quando se casa, e é virilocal, porque ela ia morar na casa do marido, né? E lá estava a sogra, que era a figura feminina mais velha, né? Então
há toda uma literatura da China, da relação entre as sogras e as noras, sempre foi muito tensa e violenta, e bastante opressiva, especialmente para as mulheres mais jovens, né? Então, o partido tenta enfrentar isso. Para quê? Para que as mulheres mais jovens pudessem ir para o espaço da produção, para a esfera produtiva, né? Pudessem trabalhar na terra, nas cooperativas ou na indústria. Também tem representações desse tipo na cidade. Aqui vocês podem perceber que é dia, né? A gente percebe isso pela janela ali, tem uma visão do exterior da casa. O homem, ele tá com uma enxada, então parece estar se preparando para sair. Então, ao que tudo indica, ele vai trabalhar agora no campo, na terra, porque ele está com uma enxada e está com um chapelão de palha ali para se proteger do sol, provavelmente. E junto com ele tem uma mulher camponesa, não é a mulher dele, que parece que também vai sair já. A gente entende isso pelo movimento, né? Ela está entregando o bebê de colo para a mulher mais jovem, que é a sogra, e que já está com o outro filho mais velho ali, né? E tem uma série de coisas em cima da mesa, sacos lá atrás, ela provavelmente estava preparando a refeição. Então, há um esforço do Partido Comunista em fomentar a socialização do trabalho de cuidado do trabalho doméstico entre mulheres mais velhas e mulheres mais jovens, não entre mulheres e homens. Acho que esse é um ponto importante. Além disso, houve uma entrada massiva das mulheres no mundo do trabalho, não que elas não trabalhassem antes, já trabalhavam, obviamente, na casa e continuaram trabalhando, ajudavam também em tarefas ligadas ali ao cuidado dos animais, ao cultivo de hortaliças, por exemplo, ali se a família tivesse algum lote de terra. Mas, a partir de 49, há um estímulo dessas mulheres a exercerem trabalhos remunerados e a entrarem em áreas profissionais que anteriormente elas não poderiam ocupar, que eram consideradas exclusivamente masculinas, como, por exemplo, forças armadas e dirigir trator. O trator, ele era o que havia de mais moderno tecnologicamente na agricultura nos anos 50 e 60 na China. Então, houve uma série de propagandas ligando o trator, essa coisa moderna, essa máquina moderna, e que ajudaria no desenvolvimento da China, na construção do socialismo, e as mulheres, né, exercendo também um papel moderno e um esforço que seria essencial para a edificação socialista na China. Então, aqui eu trouxe duas figuras de uma revista chinesa, são figuras do início dos anos 50. Na esquerda, vocês observam uma mulher dirigindo um trator. Percebam o tamanho dela. Ela parece uma gigante dirigindo o trator. O semblante é um semblante feliz, né? Não tem nada. Ela tá ao ar livre, não é? Não está presa. E lei-se, na China de hoje, as mulheres dirigem tratores nas fazendas estatais. Então, olha, somos extremamente avançados, né? As mulheres até dirigem tratores agora. Isso era impensável antes da Revolução. Do lado direito, a gente tem... Então, essa era uma metonímia da nova mulher chinesa e uma metonímia da nova China, né? Uma China forte, assim como essa mulher. Do outro lado, na direita, a gente tem mulheres com semblantes tristes, magrinhas, pequenas, cuidando dos filhos, cozinhando, cuidando da casa. Tem uma lá fora com várias mudas de roupa suja para lavar, ali naquela bacia, que vocês podem ver no canto inferior esquerdo da segunda imagem. E elas estão trancafiadas, né? Elas estão no espaço doméstico da casa. E lei-se, antes da liberação, ou seja, antes da Revolução de 49, a vida das mulheres era uma penúria sem fim. Então, essas mulheres frágeis eram a China velha, né? Era uma metonímia dessa China velha antes da Revolução de 49. E essas tratoristas, elas eram reais. Aqui eu trouxe a principal delas, a de maior destaque, que morreu em 2020. Não foi por causa da pandemia, não. Ela morreu um pouco antes. A Lian Jun. Ela
perdão, ela era uma espécie de Pasha Angelina chinesa. A Pasha Angelina era uma tratorista, a tratorista de maior destaque da União Soviética. E ela se tornou protagonista de um filme de 43, chamado Ela Defende a Mãe Pátria, que é um filme no qual ela abandona o trator para lutar, né, guiar um tanque para lutar contra os nazistas que estavam invadindo a União Soviética durante a Segunda Guerra. Como eu disse, tinha equipes de projeção de filmes na China, nos anos 50, principalmente, que iam projetar filmes soviéticos para os camponeses. E a Lian Jun, que é essa moça que está dirigindo o trator nessa imagem, essa maior lá atrás, representada aí numa capa de outra revista ilustrada chinesa dos anos 50, ela viu esses filmes e disse que queria ser a Pasha Angelina chinesa. Então ela passou a ser trabalhada pelo Partido Comunista, para assumir esse papel de destaque. Ela treinava tratoristas, essas tratoristas trabalhavam em equipe, por isso tem uma outra moça junto com ela, essa moça menor aí no canto. A mais velha, que sabia dirigir, treinava outras mulheres mais jovens para aprender a dirigir também. Ela apareceu nos anos 60 na célula de Yuan, que, como vocês podem observar, percebam que aquela já não é mais grandona, ela está menorzinha, mais frágil, não está com aquele macacão escuro dessa imagem, por exemplo. Há uma mudança de percepção, de representação, perdão, na figura dessa mulher, e a gente vai entender agora por quê. Que essas mulheres tratoristas, elas eram enviadas, em geral, para longe da aldeia em que elas tinham nascido, em que elas viviam. Elas iam principalmente para as áreas de fronteira da China, como a Manchúria, que vocês podem observar no mapa, Manchúria, Mongólia Interior, Xinjiang, o Tibete, não é? Que são áreas em que o solo precisava ser trabalhado, né? São áreas mais secas, e também são áreas das minorias étnicas. Então, foi-se paulatinamente ligando essa figura da tratorista de outras mulheres também que tinham que sair da sua aldeia de origem para trabalhar em lugares distantes, a uma ideia de impureza, uma ligação em certo sentido com a figura da prostituta. Então, cresceu muito o preconceito nesse período em relação a essas mulheres. Então, por isso, a representação dela mudou daquela capa de revista dos anos 50 para a cédula de Yuan dos anos 60, para transmitir uma ideia de que, olha, ela é uma tratorista, aí de novo a Lian Jun, dirigindo o primeiro trator feito na China, no final dos anos 50. Olha, ela é uma tratorista, ela vai para uma área distante, trabalha junto com homens, mas ela continua sendo uma mulher. Então, a mensagem é essa. Nesse cartaz de 60, a gente percebe isso de uma forma mais clara. Percebam que a figura da tratorista continua pequena, ela agora ela tem uma presilha na cabeça, no cabelo aqui. Ela está com aquele uniforme, aquele macacão azul escuro, mas por dentro ela está com uma espécie de suéter rosa, tem uma ligação aqui com a maternidade, né? Ela trabalha no campo dirigindo o trator, mas ela é mãe também, então aqui ela vai encontrar o filho. A ideia do cartaz é essa, né? E lê-se na legenda: mamãe vem em um trator. Então ela é uma tratorista, mas ela é uma mãe também. Entre 58 e 60 a gente tem a implementação do Grande Salto, né? Que foi uma plataforma de reestruturação global da China, que pretendia acelerar a transição socialista a partir de dois movimentos: formação de comunas populares no campo e fomento à indústria pesada nas cidades. Houve também uma série de questionamentos à centralização política na transição socialista, que era a marca do período anterior, do começo dos anos 50. Então, a gente tem a formação de comandos populares, que eram unidades produtivas no campo, praticamente que reuniam, eram praticamente autônomas, porque elas reuniam, por exemplo, desde a produção, a criação, a alimentação,
alimentação, a milícias para defesa. Então, na formação dessas comunas, que podiam reunir centenas, milhares de pessoas, houve a formação também de equipes de ajuda mútua, para que as mulheres pudessem exercer trabalhos fora do ambiente doméstico. As equipes de ajuda mútua eram, por exemplo, para a formação de restaurantes coletivos, de creches para cuidar das crianças, lavanderias, que em geral eram mulheres que também ocupavam esses postos. Né? Então foi uma tentativa também contraditória, né, de solucionar o problema. E as mulheres no sistema de comunas, elas tinham uma desvantagem muito séria, porque o trabalho era avaliado por pontos, por exemplo, levando em consideração a força física, capacidade de gerar renda, e entre outros elementos. Então, as mulheres acabavam sempre ficando para trás, até por conta de um sério preconceito em relação a elas, né, por parte dos homens, e também porque elas tinham que conciliar suas jornadas de trabalho com cuidado com crianças, cuidado com o lar. Então, obviamente que elas produziriam menos renda, porque elas se dedicariam menos horas ao trabalho fora do lar. Além disso, o sistema de comunas era baseado em 3 tipos de trabalho: o coletivo, né, que diz respeito à comuna como um todo; o privado, que diz respeito ao lote de terra individual da família, né, aquela pequena criação de animais, as hortaliças, aquela pequena horta; e o doméstico, e apenas o trabalho coletivo era remunerado. Então, os outros trabalhos que as mulheres exerciam não eram. E houve uma divisão sexual de acordo com o tipo de indústria. As mulheres, elas acabavam sendo relegadas às indústrias leves, por exemplo, têxteis e processamento de alimentos. E na indústria pesada, que recebeu o grande aporte nesse momento, ela era um ramo basicamente dominado pelos homens. Mas ainda assim, 90% das mulheres urbanas naquele período, de 58 a 59, tinham trabalho remunerado, né? Mas eram sempre trabalhos com salário mais baixo, em áreas bem específicas da indústria. E nesse momento cresceu um discurso conservador na virada dos anos 50 para os 60, que defendia as virtudes revolucionárias do lar. Então, como a gente pode observar nesse cartaz aqui, era uma ideia de que as mulheres, de que ao cuidar do lar, ao cuidar das crianças, dos filhos, ao cuidar do marido, as mulheres também continuavam sendo revolucionárias, as mulheres que faziam esse tipo de trabalho. Era até para aplacar, amenizar críticas de segmentos da Federação Democrática de Mulheres, críticas individuais, a forma como essas desigualdades estavam sendo reproduzidas, né, se perpetuando na China, apesar do triunfo da Revolução e apesar do discurso de igualdade entre homens e mulheres. Esse cartaz, a gente vai começar a leitura pelo centro, o cartaz maior. A gente tem um operário, a gente reconhece isso pelo macacão e pela boina. Ele está saindo para trabalhar e a mãe vai ficar com os 2 filhos. Depois, do lado esquerdo, na parte superior, a gente tem a mulher, né, essa mãe, passeando com a criança, o bebezinho, que está no carrinho, e levando a filha mais velha, que está ali uniformizada, com o uniforme vermelho, para a escola. Depois, ali embaixo, ainda do lado esquerdo, ela está amamentando o filho e a criança mais velha está fazendo trabalhos da escola. Do outro lado, no lado direito, a gente tem essa mulher agora lavando roupa. Atrás dela, quem está pendurando as roupas é uma mulher mais velha, provavelmente a sogra. A gente vê aquele discurso de amor entre sogras e noras de novo aí. E embaixo, a mulher mais jovem está levando o jantar. A gente sabe que é à noite porque tem uma lâmpada acesa ali sobre a cabeça das pessoas que estão à mesa, né? A sogra ali ao fundo
dando papinha para o neném. A menina mais velha está indo em direção à mesa, onde está o pai, que acabou de chegar do trabalho. Então, a gente tem aqui o quê? Uma tentativa de dizer, olha, essas atividades aqui, elas também são atividades revolucionárias, elas também são importantes para a transição socialista na China. Durante a Revolução Cultural, entre 66 e 76, a gente vai ter um corte geracional, porque quem vai participar, especialmente dos movimentos contestatórios nesse período, são garotas muito jovens, como essas aqui, 14, 15 anos, que a gente seriam estudantes secundaristas aqui no Brasil. Então, eram garotas muito jovens que não tinham visto a Revolução, não tinham vivido a China anterior a ela, né, e que estavam extremamente descontentes, dentre outras coisas, também com a perpetuação dessa desigualdade de gênero. Então, a gente vai ter, pela primeira vez, representação das mulheres em manifestações de rua pelo partido, né, porque a gente viu naqueles cartazes elas no espaço do lar, no espaço da produção, mas no espaço da política propriamente dita, eram muito raras as representações de mulheres. Aqui eu coloquei um ponto branco em cima de uma dessas mulheres aqui, que está diluída na multidão, como outras, mas tem várias representadas aqui nesse cartaz da Revolução Cultural. Um cartaz aqui de 76. Voltando aqui para os nossos tópicos. Do ponto de vista das relações de gênero, o que é que essas mulheres vão questionar durante a Revolução Cultural? Principalmente as atitudes confucianas de algumas mulheres de dirigentes do partido. Entenda-se que denúncia confuciana como desvios em relação à linha oficial do partido, né? Então, tem esse lado, obviamente, mas tem também um outro lado, por exemplo, não questionamento a políticas que reforçavam a desigualdade de gênero na China. Há também uma troca de nomes por parte dessas meninas, especialmente, porque os nomes, em geral, na China eram nomes muito estereotipados em relação ao gênero. Por exemplo, a pequena florzinha de lótus, coisas desse tipo. Então, elas trocavam esses nomes para terem nomes que fugissem desse estereótipo de gênero. Há um combate também, um questionamento da desigualdade salarial, que permanece até hoje na China, entre homens e mulheres, e críticas à Federação Democrática de Mulheres, que teve um papel muito dúbio em relação às demandas dessa nova geração, que a gente vai observar agora. Eu vou pular essas duas imagens para a gente se deter sobre a atuação da Federação Democrática de Mulheres durante o período maoísta, né? E vou lá para o rodapé, para o ponto da burocratização. No Congresso de 57, a Federação ela defende aquela ideia de virtudes do lar, por incrível que pareça. E no Congresso de 66, ela se nega a discutir essas questões específicas das mulheres que essa nova geração estava demandando, alegando que isso diluiria as questões nacionais, as questões relativas à transição socialista. Então, por conta disso, a federação vai ter um período muito complicado no final dos anos 60. Por conta desses questionamentos, ela vai acabar deixando de publicar as revistas que publicava, assim como o partido vai chegar à beira do colapso. Mas essa federação foi muito importante nas décadas de 50, 60, 70, para exigir melhores condições de trabalho para as mulheres, para tentar implementar a lei do casamento, para denunciar e combater a violência doméstica, para construir creches, restaurantes, lavanderias, para combater o analfabetismo, que a gente viu que era elevadíssimo, formar grupos de estudo com as mulheres, qualificá-las profissionalmente e até representá-las na justiça, principalmente nos casos de violência doméstica, de divórcio. Então, ela teve um papel importante, mas também contraditório. Vou chegar aqui, como a gente está se alongando muito, já são 9h10,
vou pular para o período de reforma e abertura, né, de 78 para cá. Esse período ele vai ser marcado pelo que a gente chama de 4 modernizações, que certamente vocês viram com o Rafael, né, que foram modificações que o partido realizou na década de 80 no campo da indústria, da agricultura, da defesa e da ciência e tecnologia. Eu não vou adentrar nas 4 modernizações aqui. Se vocês tiverem curiosidade, tiverem perdido a palestra do Rafael, a gente pode conversar um pouco depois. Vai ser adotado em 79 e vai vigorar até 2015 a política do filho único, né, que tentou-se fazer um controle populacional, que já vinha se tentando, na verdade, na China, mas agora de uma maneira mais audaciosa e mais contundente, de controlar a natalidade, limitar a natalidade a um filho por família. Só esse filho teria direitos. Se as famílias, porventura, tivessem mais de um, elas teriam que bancar essa criança, sem a ajuda do Estado. Isso recebeu uma série de questionamentos, principalmente entre as famílias camponesas, e o partido teve que flexibilizar um pouco para que, se os camponeses tivessem um primeiro filho e esse filho fosse menina, eles pudessem ter um segundo filho. Tentar, né, um segundo filho. Então já houve uma flexibilização no início. E eu pergunto aqui, será que isso não é uma quinta modernização? Esse é um ponto que a gente precisa discutir, porque ele foi fundamental para a formação da família atual na China. Família pequenininha, com uma acumulação de recursos materiais, já que tinha que gastar com menos filhos. Então, talvez a gente devesse encarar a política do filho único como uma quinta modernização, porque ela é tão importante para entender a China atual quanto as 4 modernizações. Além disso, há o estabelecimento do que a gente chama de economia de jardim, nesse período, dos anos 80, que as mulheres são autorizadas a cultivarem hortas e realizarem pequenas criações de animais no seu jardim, né, no seu pequeno lote de terra, e a vender o excedente. Há o estabelecimento de 2 legislações novas, a Lei de Proteção do Trabalho, de 88, e as regulações de cuidado de saúde dos anos 90, que visavam proteger principalmente o direito das mulheres a faltarem no trabalho e a não serem despedidas se engravidassem durante o período de lactação e no período após parto. Não havia até então direitos nesse sentido para assegurar a permanência das mulheres nos seus postos de trabalho se elas porventura engravidassem. E há novamente a volta daquele discurso de volta ao lar, de que as mulheres precisavam voltar para casa para cuidar do lar, cuidar dos filhos, que a família estava em crise. Esse é um momento em que essas 2 leis elas acabam produzindo muitas demissões de mulheres e receio de contratação também de mulheres. Então, elas também têm um efeito bastante contraditório. Então, isso contribuiu para o retorno desse discurso de volta ao lar que a gente viu, que vai e volta na história da República Popular da China. Aqui eu trouxe um gráfico bem legal da comparação da taxa de fertilidade na China, de nascimentos, né, por mulher entre 60 e 2016. Ali tem uma linha vertical, que é a linha da entrada em vigor da política do filho único em 79. E a gente tem uma comparação entre a China em amarelo, essa linha amarela, a Índia, essa linha em azul, e os Estados Unidos, a linha em vermelho. Então, percebam que a natalidade na década de 10, na década passada, nos Estados Unidos e na China, chega a um pouco menos de 2 filhos por mulher, não é? É praticamente a mesma. Mas vejam que os 2 países partiram lá em 60 de um desnível, né? A gente tinha na China praticamente 6 filhos por mulher e nos Estados Unidos um pouco menos de 4 por mulher. Mas percebam que a política era do filho único, né? Mas em nenhum momento a gente chegou a uma taxa de 1 filho por mulher, ou seja, essa lei era
foi uma lei que sofreu resistências, ela pegou muito mais entre a população urbana. Aqui, depois, se tiver interesse, a organização pode ceder para vocês o PowerPoint para vocês visualizarem melhor essa imagem. Mas aqui são pirâmides populacionais para a gente observar o desnível que a política do filho único ocasionou na diferença entre homens e mulheres na China, do ponto de vista populacional. Sempre a China teve um desnível entre homens e mulheres, tinha mais homem do que mulher. Até porque tinha uma prática que remonta ao Império de infanticídio de meninas, principalmente no campo, né? Que a menina, ou a família precisa cuidar e depois ela se casa e ela sai de casa, né? A gente viu que o casamento camponês se dava dessa forma. E com a política do filho único, o número de infanticídios aumentou bastante, de infanticídios femininos aumentou bastante, porque já que, pelo menos no início, as famílias podiam ter um filho, esse único filho, esse filho poderia nascer menina, então se sumia com essa menina para que as famílias pudessem ter outro, tentar ter um menino. Então isso ocasionou hoje uma diferença mais acentuada, tem mais homens do que mulheres na China. Depois vocês podem dar uma olhada com mais atenção nesses gráficos, eles ficaram um pouco pequenos aqui. E aqui eu lanço uma provocação. Será que essa mulher do período de reformas e abertura é uma mulher reformada e aberta também? E tenta se vender, principalmente nos anos 80, tenta se difundir por parte do Partido Comunista Chinês na propaganda essa ideia. Aqui a gente tem um primeiro cartaz à esquerda de uma menina, ela está estudando, atrás tem uma série de símbolos que remetem à tecnologia, química, e a legenda é: estude bastante para ganhar força e contribuir com a modernização socialista. Cartaz de 80. Então, há uma ligação aqui. A mulher, novamente jovem, aparece como uma metonímia, não mais da revolução, do socialismo, mas das 4 modernizações. E, novamente, do moderno, em certo sentido. E, do outro lado, esse outro cartaz de 89, do final da década, com a legenda imagens lindas, canções alegres, que a gente tem várias moças jovens na praia se divertindo, e ali tem abundância, né? A gente percebe isso pelas frutas, também tem já uma influência estrangeira, tem a Coca-Cola ali, a menina está tocando violão. Então, é uma ideia de que esse processo de reforma e abertura trouxe uma abundância, né, para a China. Então, acho que essa é uma questão importante. Tenta se ligar a mulher jovem nessa propaganda oficial à reforma e abertura. Ela serve como uma metonímia desse processo, assim como tinha servido como uma metonímia da Revolução e da transição socialista nas décadas anteriores. Aqui uma rápida pincelada na atuação da Federação de Mulheres de toda a China, que é o novo nome, nesse momento, da Federação Democrática de Mulheres. Ela vai atuar nos anos 80 na revisão daquela lei do casamento de 50. Vai ser uma revisão pequena, não vou entrar em detalhes aqui. E em uma série de outras campanhas nos anos 90. A proibição da prostituição e das atividades de prostituição, a lei de segurança para os direitos e interesses das mulheres, regulação de proteção trabalhista para as mulheres, a prova para o seguro de maternidade das empregadas, lei para a atenção sanitária da mãe e dos filhos. Então, são todas campanhas para tentar combater a prostituição, para tentar assegurar melhores condições de trabalho para as mulheres. Porque as 4 modernizações vão estimular principalmente a saída de mulheres jovens camponesas, da sua aldeia de origem para as grandes cidades, para assumirem postos de trabalho de pouca qualificação, e para as zonas econômicas especiais, que vocês também já devem ter visto com o Rafael Moura, que vão ser implantadas na costa chinesa, principalmente no sudeste da China. Então, elas vão tentar trabalho nessas indústrias. Então, vai ter toda uma preocupação da Federação de Mulheres em relação a esses trabalhos precarizados. Há também
uma questão que vocês já devem ter ouvido falar, que é a permanência do Foucault até hoje, né? O camponês, ele, para tentar controlar a circulação das pessoas na China, o Partido Comunista instituiu o Foucault, não é que é uma espécie de passaporte. Se você sair, você tem uma série de dificuldades. Sair da sua aldeia de origem, você tem uma série de dificuldades, por exemplo, para alugar uma casa, ter acesso aos serviços do Estado, né? Mas você continua com a terra. Então, essas mulheres que vão ser, acho que vão sair, né? Principalmente mais que os homens, porque os homens vão ficar na terra, em geral. Elas não têm muita experiência com a terra, então isso vai estimular a saída delas. E também dá uma espécie de fuga daquele ambiente opressivo da família, que continuava sendo, mesmo nos anos 80 e 90, depois de todas essas transformações que a gente viu. Então, essa população flutuante, como a gente chama, que não são imigrantes estrito sensu. Por exemplo, eu saí do Pará e vim para o Rio de Janeiro para estudar e me estabelecer aqui. Eu sou um imigrante estrito sensu. Essa população é uma população pendular, uma obrigação pendular. Ela vai e volta, de acordo com a oferta de trabalho. Então, isso, obviamente, colocou essas meninas em uma situação bastante precária. Na China contemporânea, a gente tem... vou traçar aqui duas tendências gerais do movimento feminista. Então, o feminismo estatal, que também uma categoria bastante polêmica, que seria aquele feminismo que está ali no interior da Federação de Mulheres de toda a China, que está girando em torno dela. A grande expressão desse movimento vai ser a quarta Conferência Mundial das Mulheres em Beijing, na China, em 95, que vocês podem ver a Timo Hua falando, né, abrindo os trabalhos, foi a presidente dessa conferência, que foi importantíssima para estabelecer metas mundiais em relação aos direitos das mulheres, de combate à desigualdade de gênero, mas também para intercâmbio de ideias de organização política entre feministas chinesas e ocidentais. Então, é um marco, assim, não só para o feminismo chinês, mas para o feminismo mundial, de uma forma geral. E um outro feminismo que é intitulado pelo Estado de Leftover Women, que são aquelas mulheres com mais de 26 anos, de classe média, urbanas, que não conseguiram ou não quiseram se casar, né, que também são chamadas de mulheres de refúgio, elas estão fora dessas organizações oficiais, né, e tem uma forma bastante peculiar de realizarem manifestações. São manifestações bastante performáticas, que tem bastante relação com o feminismo ocidental de terceira onda. Por exemplo, aqui vocês podem observar no canto direito algumas dessas militantes protestando contra a violência doméstica na China. Elas estão vestidas de noiva, né, e os vestidos estão manchados de vermelho, simbolizando o sangue das mulheres. Então, o corpo é que serve como uma bandeira, né, para expressar uma causa, uma demanda. Isso aqui é uma manifestação de 2015. No século XXI, a Federação de Mulheres de toda a China ela vai trabalhar principalmente para revisar a lei do trabalho, que vai ser revisada para tentar reduzir as desigualdades salariais na China. Vai trabalhar numa segunda revisão da lei do casamento, uma revisão de 2001, que vai proibir a bigamia e também a violência doméstica. São passos importantes no combate à violência doméstica, mas que ainda é um problema muito sério. Também a tentar implementar as metas da Conferência de Beijing de 95, né, que essas metas foram sintetizadas nesse documento, a Diretiva para o Desenvolvimento da Mulher Chinesa, que vai pautar a atuação da federação ao longo dos anos 2000. E há uma campanha bem interessante, que é a campanha de cuidados com a menina, de 2003, que, segundo elas, era para erradicar a discriminação de gênero desde a maternidade e inculcar a igualdade de gênero desde a infância. Então, era uma campanha aqui mais de conscientização. Então, há um pilar do trabalho, violência doméstica e a conscientização em relação aos direitos das mulheres.
esse trabalho de sensibilização. Aqui, para fechar, os desafios atuais, aqui, obviamente, ao meu ver, são o preconceito contra as mulheres de refúgio, né, essas mulheres com mais de 26 anos que não se casaram, são mulheres, em geral, de classe média, que estudaram fora do país, né, graças à acumulação material que a política do filho único e as 4 modernizações possibilitaram. E que esse casamento é difícil, mesmo que elas queiram, por conta da desigualdade material, salarial entre elas e boa parte dos homens chineses. Então, o preconceito em relação a eles, né, justamente porque a relação vai tender a ser mais igualitária, por conta dessa independência material dessas mulheres. Então, isso assusta esses homens. E há um preconceito generalizado da sociedade chinesa em relação a elas. É aquela figura, elas são muito semelhantes àquela figura da tia, que era muito comum no Brasil, principalmente no interior, algumas décadas atrás. A violência doméstica, que é um problema muito sério ainda, a desigualdade política, a gente tem uma subrepresentação das mulheres no parlamento chinês e dentro do Partido Comunista Chinês, elas são menos de 1/4. Uma desigualdade salarial ainda que persiste, apesar das várias tentativas de atenuá-la, e a piedade filial, que é um princípio confuciano que apregoa que os filhos devem ter uma piedade em relação aos pais, né? Devem cuidar deles na velhice. Quem faz isso, em geral, são as mulheres. São aquelas mulheres que saem, quando jovens, de casa para trabalhar, para viver sua vida, e depois são impelidas a voltar para cuidar dos pais. Essa é uma questão séria, que vai ficar cada vez mais séria na China por conta do envelhecimento da população. Deixo aqui meus contatos, e-mail do grupo de pesquisa do qual faço parte, Facebook, Instagram, Linktree, WhatsApp, que vocês podem pedir por e-mail. A gente tem um grupo de compartilhamento de informações sobre a Ásia. Eu fico à disposição, agradeço, desculpa por ter me estendido demais, eu acabei falando quase 1 hora, eu tinha prometido acabar às 9, mas o assunto é bastante longo e tinha muita coisa aqui que eu queria trazer para vocês. Estou aberto às questões. Vou interromper aqui o compartilhamento para a gente conversar um pouco. Passo a bola para você, Clara. Você está mutada, Clara. Desculpa, acontece direto. Enfim, você gostaria de parar a gravação e aí a gente pode dar mais espaço assim para os meninos conversarem, ou você gostaria de continuar mesmo a gravação? Não, pode ser, pode interromper a gravação, a gente fica mais à vontade. Ok, parando a gravação então.